E aí pessoal, tudo bem? Começamos mais um Undertree Recomenda, dessa vez falando de Gideon, a nona. Comigo, a nossa necromante de sempre, Juliane. Opa, morte primeiro aos abutres e carniceiros. E o nosso cavaleiro, Perseu. Opa, e aí? E gente, se você gosta do nosso conteúdo, clica no joinha, se inscreve no canal para receber mais recomendações, análise de trailer, reviews e muito mais. Comenta o que você achou desse livro, se você gostou, se você não gostou, o que você achou da nossa resenha, se você vai ler por causa da gente ou se você não vai ler por causa da gente. Então, e vamos ao vídeo. Cara, eu gosto que a protagonista desse livro, ela é muito parecida comigo, uma idiota. Quem que é a protagonista do livro, Aragão? A protagonista é Gideon, a nona. Ela é a nossa querida ruivinha cavaleira da nona casa. E o que é a nona casa, você me pergunta? Pergunto, Aragão, o que é a nona casa? A nona casa é uma das 9 casas criadas no universo da Tamsin Muir, que é a autora, da saga do Túmulo Trancafiado, do qual Gideon, a nona, é o primeiro livro. Nesse universo, a humanidade, pelo menos o que a gente conhece, ela está sob o jugo de necromantes. E aí você fica, pô, necromante, negócio trevoso e tudo, né? Acontece que no universo onde todos são necromantes, meio que é como o Síndrome falava nos Incríveis, né? Quando todo mundo é trevoso, ninguém é. Então a nona casa, ela é a única casa de necromantes que é realmente trevosa nesse universo. O que a gente espera de alguém, de um necromante trevoso, né? Eles vestem preto, todo ornamentado com caveiras. Os anel de osso, colar de osso, brinco de osso. Vive num mundo que é um eterno crepúsculo. Não o livro, o fenômeno. Os servos deles são esqueletos reanimados. Não só isso. Quando você morre, você serve depois da morte. Imagina, você tá lá de boas e a sua tia, versão esqueleto, tá vindo te deixar um vinho. O curioso é que Gideon, né, a série do Túmulo Trancafiado, ele também é uma ficção científica, né? Porque a gente tem essas questões que é apresentada no primeiro livro, dos planetas, cada planeta representa uma casa, e tem as viagens espaciais. Só que o curioso é que isso, apesar de ele ter esse quê de ficção científica, de primeiro assim não é tão relevante. O que vocês acham? Só clicou pra mim de que o livro tinha os traits de ficção científica muito depois, lá pro segundo ato do livro, lá pela página 100, por aí. Antes disso, a gente estava só numa espécie de meio medieval, porque o planeta da Casa Nona, ele é muito escuro o tempo todo, ele é muito dark, muito trevoso, e todo mundo lá, tipo, se veste de esqueleto, tem calabouço, é tudo escuro, tem uma igreja lá dentro que todo mundo tem que ir, tipo, toda semana rezar o Pai Nosso dos necromantes. Então, parecia só, tipo, fantasia medieval, só que a gente tá no espaço. Não tinha muitos casos de ficção científica ainda. Até eles começaram a falar de nave espacial. Uhum. O que foi estranho no começo, mas muito legal, porque a transição de um tema para o outro, ele é bem tranquilo. Porque no começo do livro a gente é apresentado a Gideon, que é a protagonista, e a Harrow, que é a co-protagonista. Sim. Duas moças que são extremamente diferentes e se odeiam profundamente, de maneira muito interessante. A Gideon, a gente, logo no começo, ela tá tentando pegar uma nave pra fugir da nona casa, né? Que é um planeta. Cada casa é um planeta. Que é esse planeta meio eternamente crepuscular. E sombrio, e chato, e filme do Nolan. Sim, para ter uma visualização, a nona casa ela seria Plutão no nosso sistema solar. Ela tá lá no fundo, ninguém sabe o que tá rolando lá, a galerinha meio esquecida que tá no escurinho lá, e é a galera meio excêntrica também. É tipo o Acre. Deus do céu, é tipo Acre. Um forte abraço aí para nossos espectadores acrianos. Mas começa, e o livro eu acho interessante como ela tem uma característica positiva, que é o fato dela não fazer muito, nesse livro, muita exposição gratuita de coisas do universo. Tipo, tem uma hora que ela joga pra um cara uma revista pornô que são as tetinhas da linha de frente. Frontline que são tipo, Titties.
que são tipo as milico gostosas que, sei lá, tiram o seu tempo livre. Aí você fica se perguntando, quem é que no mundo de necromantes tem uma editora de revistas Playboy da linha de frente? Mas, além disso, tipo, tem a revista em quadrinhos que ela lê, né? Tem... Não só uma Playboy, Sim. uma Playboy militar. É porque é pra tirar o estresse também, né, cara? Você tá ali se fudendo na linha de frente. Vamos parar aqui um pouquinho de fazer uma sessão de fotos aqui, fazer um no artístico aqui. No artístico. A história ela se passa com a nossa querida Gideon e querida Harold tendo que ir para o planeta Canaã, que é o principal planeta desse sistema estelar, onde vai ter uma série de gincanas que decidirão quem serão os lictores, que são basicamente os servos imortais do imperador. Que nesse mundo, a humanidade é governada por um imperador imortal, que eles literalmente se chamam de Deus com D maiúsculo. Exato. Mas tem essa questão, né? Porque eles têm essa entidade que é literalmente o deus dele, né? Necrolord Prime. O livro ele não fala muito disso, mas teve uma grande ressurreição que quem trouxe as pessoas de volta foi esse deus dele. Então, os Lictors, eles são basicamente o braço direito do deus desse universo, o que eles chamam de Necrolord. São tipo quase que os anjos, né, de Deus. Sim, exatamente, quase que os anjos. E tem bastante desses paralelos religiosos, principalmente por causa da Nona Casa, né? Que nem o Perseu falou, eles têm essa arquitetura medieval, eles são bem gótico medieval, tanto na questão da aparência como nas estruturas. E uma coisinha ou outra aqui você percebe que tem uma mistura desse gótico medieval com, por exemplo, plataformas que são elevadores, que você vê aqueles hintzinhos de tecnologia. É um negócio meio Star Wars, às vezes, parece um de Space Opera, que você, tipo, ao mesmo tempo que as lutas são feitas com espadas literais, tipo, não são nem espadas de luz, são espadas mesmo, de medieval, só que os caras estão voando em naves espaciais. Sim. Então dá essa dicotomia, essa questão assim, e que ela nunca explica e nem precisa, fica até legal, porque aquele negócio é uma ficção científica, mas bem de leve no científico. Sim. É mais um plano de fundo, porque essa história poderia ser perfeitamente feita no mundo de fantasia, que ao invés do espaço, sabe, um mundo qualquer de fantasia que se cria e que as nonas casas fossem tipo casas nobres de um país. Só que a autora preferiu fazer no espaço, o que para mim adiciona muito à obra, porque é muito mais comum você ver esse tipo de obra num cenário fantástico mais do medievo europeu, né? Do que no futuro, digamos assim. Sim, e não só isso, explicando um pouco mais, essa série, ela tá planejada para ela ser 4 livros. Vão ser 4 livros e vai encerrar a história, graças a Deus, não vai ser uma série de 13 livros. Se eu não me engano... Guerra de Corno. Exatamente, se eu não me engano, esse ano, o ano que vem, já sai o 4º livro e encerra essa história, amém? E que esses temas de ficção científica, eles começam realmente a fazer diferença no 2º livro, porque enquanto que o 1º livro ele é uma história mais contida em um mundinho fechado, que é no planeta de Canaã, onde vai desenvolver boa parte da história, no 2º livro tem uma expansão desse universo gigantesca, que é aí que a gente começa a ver a proporção do porquê que ela decidiu escolher o espaço como plano de fundo para ela contar essa história. Sim, porque tem uma questão. Eu acho que na ficção, o espaço ele tem pra gente um quê de mistério que você não tem numa ambientação mais terrena. Porque é aquela coisa, são trilhões de planetas e lugares sombrios do universo e a galáxia é expandida pra cacete e você... Tem coisas, terrores que você não consegue imaginar e mistérios indecifráveis que numa história mais terrena, ela acaba se limitando um pouco. Porque até às vezes que a gente conversa, por exemplo, um dos problemas que o Avatar tem, a lenda de Aang, a lenda de Korra, é que o mundo deles é geograficamente muito limitado. Então você não tem muito desconhecido nesse mundo para além do mundo espiritual, né, no caso. Nesse caso, como ele está fazendo no espaço, o espaço geográfico onde essa história se passa é virtualmente infinito. Então há muito mistério a se descobrir, né? Sim. E você estava falando da questão de história serem 4 livros, só que assim, a autora ela tem um problema sério, né? Nesse 1º livro é mais intenso, que ela... Primeiro, ela
pra passar pra gente essa sensação mais de uma sociedade mais gótica, mais antiquada, eles falam com um linguajar extremamente convoluto. Sim. Já tirando essa dúvida, nós três lemos a versão em inglês do livro, né? Sim. Sim, eu li. Então, bem isso que o Aragão falou, a autora ela tende a usar palavras que elas são equivalentes ao nosso. É o inglês de Shakespeare. Tem até termos que são em inglês de Shakespeare dentro do livro. Ela usa muitos pernósticos. Isso, são termos que não são usados, são termos muito antigos, que provavelmente se a gente lesse esse livro em português, que aliás, o primeiro livro ele foi lançado em português, que provavelmente vai trazer essa característica de usar termos muito antigos, mas que pra gente, por ser a nossa língua mãe, né, nossa língua natal, vai ser muito mais fácil. Mas realmente, como não falantes natural da língua inglesa, isso deu uma dificultada na leitura. Isso porque todos nós compramos no Kindle que tem a mamatinha de você ver no dicionário, tem o construtor de vocabulário, tem tudo isso. Tipo, se maluquinho pega pra ler no nível ali, na chaproquinha de papel, passa mal. Além disso, foi até uma questão que tu trouxe, Ju, que eu achei interessante, que eu não tinha me atentado, que era a questão do payoff dela, né? A maneira que ela escreve. Sim, uma coisa que a primeira vez que você for pegar esse livro para ler, boa parte da leitura você vai passar confuso sobre algumas coisas da história. Em que sentido? Você não vai ficar confuso de que, cara, o que está acontecendo? Não é esse tipo de confusão que a história vai te gerar. Você vai ficar confuso do porquê isso está acontecendo. Porque a autora, propositalmente, ela não te dá todas as respostas de primeira. Essas respostas elas vão vindo bem com o tempo, lá mais pro fim, porque ela tem essa estrutura de payoff do livro. E realmente, até a metade do livro, você fica com essa sensação de certa confusão, de não ter todas as respostas, para chegar numa virada de chave que, puta, aí você começa a ter resposta, aí a história começa a andar para até o fim, que você fica, caraca, mano, o que aconteceu, sabe? O final vira page turner, né, cara? Você não consegue parar. Você não consegue parar de ler no final. Acho que eu cheguei, sei lá, faltando 20% para acabar, eu não conseguia parar. Uhum. E mais ainda, tem dúvidas que são levantadas no primeiro livro e que só são respondidas no segundo. E deve ter coisa do terceiro também, que a gente não terminou o segundo ainda. Com certeza. E é muito essa questão de que é muito comum a gente ver payoff, preparamento para ter um payoff, é muito como a gente vê em filme, vê em série, que é uma mídia que ela é mais rápida de ser consumida, então o tempo que a pessoa espera para poder ter essas respostas não é muito longo. Só que num livro, essa é a primeira vez que eu vejo esse tipo de estrutura aplicada num livro. Fora que tem outra questão, essas são mídias que o consumo é muito mais passivo, né? Então ele não exige um esforço tão grande de quem tá assistindo quanto um livro. Quando você tá num livro ali, você tá entendendo porra nenhuma, que tá tudo na sua imaginação, né? Às vezes fica aquele... Caralho, mano. É tipo... você fica aquela coisa... Nossa, quando é que eu vou entender isso aqui? Só mais 72 horas, gente. Você vai entender. Assim, caramba, quando é que vai chegar 72 horas? Eu quero conseguir entender. Sim. Mas o livro, ele tem uma vantagem que a protagonista é muito carismática, a Gideon. Tem gente que não gosta. Antes da gente gravar, eu fui ler as resenhas e tudo. Por exemplo, tem uma parte que ela chega pra Harrow e fala, e manda ela ir se engasgar numa rola. E sim, ela não está falando do passarinho. E, cara, ela é um tipo de personagem, cara, que ela tem 2 neurônios. E ela se esforça pra usar esses 2 neurônios. Sim. O que você achou dos personagens, Perseu? Assim, teve algum que se chamou mais atenção? É a Gideon, a Harrow? Eu tenho a minha preferida aqui. Pô, preferido, tem um personagem que a gente vai conhecer só quando ela chega em Canaã, que é o Warden Sixt, que ele é o necromante da Sexta Casa. Ele, pra mim, ele é de longe o personagem mais interessante, porque isso é meio spoiler, mas não muito. O irmão Silas, ele é um né? necromante médico. Não, é o Palamedes. Ah, foi mal. É o Palamedes. Ele é um necromante médico. Ele estuda necromancia, mas o foco de estudo dele é a medicina, é a necromancia usada para medicina, para tipo
tanto investigar corpos e motivo de morte, datar corpo e ossos, etc., como, tipo, recuperar órgãos de outras pessoas também, o que eu achei, tipo, insano. Quando ele começou a descrever, tipo, a especialidade dele no livro, a minha cabeça explodiu. E fora isso, de modo geral, nos personagens, o elenco do livro todo, né, de personagem principal, secundário, até os figurantes do livro, tem um público feminino bem maior do que o masculino, e o pessoal lá é todo mundo muito boca suja, o que eu achei estranho no começo, porque não é algo que acontece com muita frequência em livro, mas ao mesmo tempo muito legal, porque fez com que os personagens parecessem muito mais sinceros na hora de conversar entre si. Isso é muito verdade. Você trouxe duas coisas que são bem interessantes, que tem essa questão de que são 9 casas e são 9 casas de necromantes. Só que eles não fazem a mesma coisa só porque eles são necromantes. Meio que cada um tem uma especialidade. A nona casa é o que a gente entende como o necromante padrão, sabe? Que é o primeiro que vem em mente. Que é o necromante que ele mexe com ossos, que ele revive esqueleto e tudo mais. Se veste de preto, é trevoso, tem maquiagem de caveira e tal. Enquanto que as outras casas, elas não tem nada a ver com isso, com essa estética do necromante trevoso. Que nem o Perseu falou, tem a sexta casa, que eles são necromante médicos, meio legistas também. Aí tem a terceira casa, que eles são especializados em magia de carne, de flash magic, que eles mexem muito mais com a questão da carne do que de ossos necessariamente. Tem a segunda casa, que ela é super militarizada e tudo deles é voltado nessa questão de militar, de ser o exército, a ponta de lança do exército do imperador. E isso é bem legal, essa diferenciação. A gente até não vai se estender, porque se temos se falar aqui vai ser meio spoiler, mas é interessante como, tipo, são 9 casas, 9 artes necromantes completamente distintas. Além das culturas serem completamente distintas, né? Você tem a galera da determinada casa que eles são todos bufantes. Tem outra casa que eles são todos... Os caras só vestem branco. Tem os pessoal da nona casa que eles são... Tem os da segunda... Tem os da segunda casa, como tu disse, os caras são milico, sabe? Só que o uniforme é tipo milico do século XIX, né, velho? Tem a nona casa que o pessoal até chama eles das freiras sombrias, né? São basicamente a parte mais religiosa. Então tudo isso vai criando um universo que ele é muito interessante. Apesar do livro só ter 2 locações, né, que é primeiro na nona casa e depois em Canaã, que é esse castelo onde o imperador fez uma série de gincanas para ver quem vai ser os ajudantes dele, né, que vai se tornar... E eu não estou brincando quando eu falo que são uma série de gincanas. E apesar dos problemas que a gente citou de demorar para ter o payoff, há uma questão que, por exemplo, a protagonista, às vezes eu acho que ela é excessivamente forte, sem muita razão para isso, apesar de quando outros personagens eles têm uma razão para eles serem muito bons em A, B ou C. Mas o livro, ele te apresenta um universo tão interessante e rico, que você fica querendo saber mais, às vezes, só pela... Você quer saber o que é isso, cara? Você, como a Ju falou... Eu não entendo o que tá acontecendo, eu preciso descobrir isso. E quando a história começa a chegar no payoff final, você não consegue parar. No fim das contas, boa parte da estrutura da história, ele é uma história de mistério. Principalmente quando elas chegam em Canaã e começa a desenvolver essa parte do plot, né? Porque quando eles chegam em Canaã, começa a ter uma série de acontecimentos inesperados, né? Que não estavam dentro da... E a história começa a se desenvolver ao redor disso. E é muito legal como você, além de que a gente falou, tem personagens muito cativantes, né? Você tem lá os terríveis adolescentes, que eu acho que ela usa uns 6 adjetivos pra falar que os adolescentes são terríveis. Eu tenho a sensação que essa autora não gosta muito de adolescente. Né? Talvez eu acho. Mas você tem o pessoal das gêmeas, da Iante e a Coronabeth. E aí tem que são mais bufãs, que elas chegam e tentam dominar a conversa e tudo. Você tem os caras da oitava casa, que eles têm uma questão de irmandade deles. Tem lá um cavaleiro que, por algumas razões que a gente não precisa falar agora, o cara, ele é o que leva mais a sério o fato dele ser um cavaleiro. A própria ideia da necromancia é muito boa, porque a autora ela descreve que no universo existem 2 tipos de energia, né? Que é a tanergia, a energia da morte, e a talergia, que é a energia da vida.
e que o necromante ele tá sempre entre essas duas, né, para invocar os seus poderes. E a ideia, por que o necromante tão poderoso precisaria de um ser humano normal com a espadinha, né? Aí que vem o pulo do gato, porque a necromancia, ela não é de graça. Quando você faz necromancia, você vai se fudendo no processo. Sim, isso é muito legal. Eu acho muito bom esses conceitos que quando se tem um personagem que ele usa magia ou é uma espécie de mago, essa magia, apesar de muito poderosa, ela tem um custo significativo. Tem um termo no livro que ele serve para descrever o quão fudido tá o necromante a partir do momento que você encontra ele, que é tipo suor de sangue, que é tipo, conforme ele vai usando os poderes dele e tipo, cada um tem o seu próprio poderzinho específico aí por causa das ramificações da necromancia. Tipo, você vai começando a sangrar pelos poros do rosto, das mãos, nariz, você vai começando a ficar tonto, tem hora que o necromante não consegue parar em pé porque já usou muita magia, e aí ele precisa do milico lá do lado dele para proteger ele, porque senão o negócio pega. Tem essa questão que no universo as pessoas. Tem pessoas que elas nascem necromante. E só o fato delas nascerem necromantes, elas já têm um corpo mais debilitado ou um corpo mais frágil comparado com, assim, com o padrão de um ser humano comum. Porque estão constantemente puxando a energia da morte, né? Tem até um personagem que ela tá com a doença terminal. O fato de ela estar com a doença terminal faz ela ser uma necromante mais forte, né? Sim, que ela tá constantemente ali na morte, basicamente. Então, porque é justamente esse conceito que ela usa da tanergia, né? Que é a energia da morte. Então, se alguém tá morrendo constantemente, ela tem uma fonte quase infindável de energia da morte para fazer suas magias. Isso é muito foda. Eu acho que a última coisa que eu acho importante falar é sobre uma questão de que a autora e o livro em si, eles não se levam 100% a sério. Eu acho que é a primeira vez que eu vejo um livro fazer isso. Que nem eu já comentei de outras técnicas que ela usa no livro, que é mais característica de filme. Isso de não se levar a sério, a gente vê muito em filme isso. Filme B, filme que propositalmente é feito dessa maneira. E o livro, ele se lida dessa maneira. A história se lida dessa maneira. Tem, tipo, tem partes aqui do livro que você lê que tem, tipo, memes de hoje em dia que a gente utiliza. Para algumas pessoas isso pode ser muito estranho, porque o livro ele geralmente tem essa característica de se levar mais a sério, sabe? Então pode acontecer essa primeira estranheza, mas como a gente é apresentado a história, a gente vê a história no ponto de vista da Gideon, e isso combina muito com a personalidade dela, no primeiro momento pode até causar uma certa estranheza, mas aquilo vai ficando cada vez mais natural com o progresso de leitura do livro. Ainda mais que nem todo personagem é assim. Então você vê que é mais característica da personalidade de algumas pessoas. Exato. Sim. Enquanto a gente tem um núcleo dos necromantes / cavaleiros que são todos certinhos, sérios e shady as fuck o tempo todo, você tem, tipo, a galera que tá, tipo, querendo contar piada, fazer adolescência durante o jantar, e tá, tipo, tudo bem, entendeu? Tipo, as duas coisas se comunicam bem entre si. E uma última coisa, assim, que tava até comentando com vocês, era como eu tinha falado que existe um cast feminino muito forte, né, muito grande, mas que em nenhum momento eu pensei assim, tipo, essas são personagens codificadas como femininas, então, que eu tava até falando, o nome das duas protagonistas são Gideon e Harrow. Se fosse o Gideon e a Harrow, a história não mudaria em nada. Uhum. E parece que isso não é importante, mas isso na verdade é muito libertador. Porque a gente aumenta o escopo de personagens femininos. Porque realmente a Gideon e a Harrow, elas saem muito do que se espera de arquétipos de personagem feminino. Que nem a gente falou, pô, a Gideon, ela é o idiota, sabe? Tipo, é muito difícil a gente ver personagens femininas que elas são idiotas e engraçadas, sabe? Eu realmente, tipo, tirando a Gideon, eu não consigo, assim, puxar de memória um personagem parecido com ela, sabe? E a Harrow, ela é a mesma coisa. A Harrow, eu gosto muito de falar que ela me lembra um Gremlin, sabe? Um goblinzinho. Ela é um goblinzinho, sabe? Tipo, ela tem as paradas dela que ela precisa fazer. Você até fica no início assim, se ela dorme, se ela come, que ela não parece ser um ser humano normal, funcional, sabe? E isso também é muito difícil você ver em personagens femininos. E outra coisa interessante também é que
apesar da maioria do cast ser feminino, os personagens masculinos, eles não são idiotizados para os femininos se destacarem. Porque às vezes, muito que acontece nesse tipo de história é que, pra gente mostrar que a personagem feminina é foda, os personagens masculinos eles viram imbecis, sabe? Eles são inúteis. Incompetentes. Incompetentes. Hollywood aí já tem uns anos já que é a tropa de Hollywood. Pra mulher ser foda não tem que ser um bosta. Sim. Esse é um dos, né, motivos do porquê o necromante da Sexta Casa, o Palamendes, ele é o meu personagem favorito, porque enquanto ele, além dele ser, tipo, médico e tudo e tal, ele é um necromante sério, extremamente metódico e ele é pequenininho. Tipo, eles falam isso no livro, de que ele é, tipo, ele tem 1,60 m, um negócio assim. O cavaleiro dele é uma cavaleira, é uma mulher, tipo, alta, forte pra caramba, e que não deixa ninguém chegar, tipo, a 1 m de distância dele, que já já coloca a mão na espada, já quer, tipo, meter o pau na pessoa, e a pessoa não fez nem nada, entendeu? É uma dinâmica bem legal. E o Palamedes, ele é foda. Ele é um personagem bem crucial pra história. Bem, gente, vamos chegando ao fim de mais um Under 3 Recomenda. Perguntando aí pra vocês dois, Perseu, você recomenda Gideon a Nona? Porra, cara, se você gosta de ver lutas fodas, um mistério insanamente bem escrito do começo ao fim, e ficção científica no espaço, o livro é simplesmente perfeito. Ele é bom do começo ao fim. Ele demora um pouquinho para engatar no plot da história, mas a partir do momento que você engata, é ladeira abaixo. Você não consegue desgrudar do livro. Sim. Eu concordo bem com o que o Perseu falou, apenas acrescentando que é que nem a gente já falou aqui várias vezes, o livro ele é um livro de estrutura de payoff, então se você tem o livro ele tem uma estrutura de payoff, então se você não tem muita paciência de esperar chegar nessa parte de desenvolvimento, vai ser um livro bem custoso para ler, mas o universo ele é tão interessante e os personagens eles são tão agradáveis que, sinceramente, passando por essa parte, ela não é tão custosa quanto parece ser. Necromantes no espaço, recomendo pra caramba. Eu não poderia falar melhor. Meus amigos, então é isso. Ficamos por aqui. O que você acha aí, você deixa nos comentários pra gente. E veja também o link que a gente deixou aí pra vocês. E tchau, tchau. Valeu! Acabou o programa.